Esse vídeo de hoje é um alerta para você que fica aí perguntando qual a melhor meia de compressão. Nós vamos chamar atenção nesse vídeo sobre as situações onde as meias de compressão podem prejudicar a circulação de alguém. Então, pessoas que tomam AS, cilostazol, clopidogrel, têm calcificações nas artérias, doença aterosclerótica. Nesse vídeo de hoje você vai entender por que essas pessoas não se beneficiam de uma meia de compressão e isso pode ser até prejudicial para elas. As meias de compressão são para pessoas com doenças nas veias e não doenças nas artérias. Esse vídeo de hoje vai ser uma revisão sobre isso. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos relacionados à circulação, você tem que se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para ativar as notificações e você vai ser avisado de tudo que acontece por aqui. Não vai perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E já aproveita também para clicar no gostei, porque dessa forma você impulsiona o nosso trabalho, a gente consegue chegar até mais pessoas com informação de qualidade e assim salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários e o nosso time selecionou a seguinte pergunta para a gente responder hoje. Doutor, tomo AS porque tenho calcificação na artéria. Gostaria de saber se posso usar a meia de média compressão. Então esse vai ser o nosso tema de hoje, o uso das meias de compressão, quando que eles fazem essa meia, faz bem para a nossa circulação. Então, pessoal, a circulação ou o sistema circulatório é o sistema do nosso organismo para transportar nutrientes, oxigênio e impurezas por todo o nosso corpo. Ele é feito de duas partes. A circulação arterial, que leva o sangue rico em oxigênio do coração para os tecidos do corpo, e a circulação venosa, que retorna com esse sangue pobre em oxigênio, cheio de gás carbônico e impurezas para o coração. Então o sangue sai do coração e vai para as pernas pelas artérias, volta pelas veias, fazendo assim a circulação. A calcificação arterial é um processo complexo que leva ao endurecimento da parede das artérias. E isso é frequentemente resultado do envelhecimento natural do nosso corpo. O nosso cabelo só sabe ficar branco. A pele só sabe enrugar, a veia só sabe dilatar e a artéria só sabe calcificar. Mas existem fatores como uma dieta rica em gordura, diabetes, pressão alta e descontrolada que podem acelerar esse processo de calcificação arterial, que é um processo complexo e que tem consequências significativas. Porque essa calcificação vai estreitando as nossas artérias e isso vai diminuir a oferta de oxigênio e nutriente para os tecidos e isso, em algum grau, em determinado momento, pode entupir aquela artéria e depois que essa artéria entope, a gente pode ter consequências graves para aquela parte do corpo que ficou sem sangue. A calcificação arterial, ela também aumenta o risco de formar coágulos sanguíneos dentro das artérias, que são as tromboses arteriais. E aí, pessoal, quando a gente fala de artérias, a gente está falando de oxigênio e nutrientes. Então, se a gente tem um entupimento das artérias da perna, o risco de amputação é muito alto. Se a gente tem um entupimento nas artérias do cérebro ou do coração, a gente tem o AVC e a gente tem o infarto. Então, fatores de risco que causam calcificação das artérias aumentam a chance de doença arterial periférica e amputações de AVC e de infarto. Então, tabagismo, diabetes, a pressão descontrolada, a obesidade, o açúcar no sangue, tudo isso vai levar à doença aterosclerótica e, em último caso, o entupimento das artérias do corpo. E controlar esses fatores, como ter uma alimentação saudável, se hidratar, fazer atividade física, em contrapartida, previne a progressão da doença arterial, que é mais comum do que você imagina. Ela afeta 200 milhões de pessoas no mundo e a incidência está aumentando cada dia mais. Já que eu te falei no início do vídeo que ela está relacionada à idade, o envelhecimento normal das artérias, que é acelerado por coisas erradas que nós fazemos no dia a dia. A doença aterosclerótica não acontece de uma hora para outra, ela acontece em fases, em etapas. E existe uma classificação para a gente poder entender em qual estágio da doença a pessoa se encontra. O estágio 1, essa classificação chama classificação de Fontaine. E o estágio 1, por exemplo, é quando a pessoa tem a ateromatose, a calcificação nas artérias, ela tem artérias já entupidas, mas ela está sem sintomas. Ela tem a circulação afetada, mas ela consegue ir na farmácia, andar, ir na feira, fazer de tudo, embora as suas artérias já estejam entupidas. E o estágio 2 é quando a doença começa a dar sintomas. O principal é a claudicação intermitente, que é quando a pessoa anda, a perna dói por falta de circulação e ela para. Anda, a perna dói e para. O
O estágio 3 é quando o entupimento é tão grave que a gente tem a dor até mesmo no repouso. A pessoa está parada vendo televisão e a perna doendo, ela não consegue, mesmo no repouso, ficar livre da dor, já que o comprimento das artérias é gravíssimo. E no estágio 4 já é aquele momento onde eu tenho machucados. A gente tem, por exemplo, um dedo preto, a gente tem uma parte do pé que morreu por falta de circulação e ficou escura, ficou preta, é a necrose. Se a artéria leva oxigênio e nutriente, entupiu as artérias, as células morrem. E aí a gente tem a necrose, que é o estágio 4 da doença arterial periférica na classificação de Fontaine. Então, pessoal, o risco da doença arterial, do entupimento das artérias, é a morte dos tecidos do corpo. E essa célula que morreu não tem como ressuscitar. Se o dedo ficou preto por falta de circulação, a solução é a amputação. Então pensa comigo, se as artérias elas estão entupidas, têm dificuldade para sair do coração e chegar nas pernas, com sangue vermelho, quentinho, cheio de nutrientes e de oxigênio, o que vai acontecer, por exemplo, se você colocar uma meia de compressão? Se a artéria já está entupida, você vai apertar ainda mais aquela artéria entupida, ou seja, você vai agravar a doença arterial. Você vai deixar aquelas artérias mais estreitas, criando mais dificuldade para o sangue passar por ali. E é óbvio que você vai piorar a doença arterial se você colocar as meias de compressão. Você vai agravar o entupimento arterial, a doença aterosclerótica, podendo até mesmo descompensar uma circulação da pessoa e levar a pessoa para amputação. Por isso que você não vai ver médico nenhum passando receita de meia de compressão, indicando meia sem examinar o doente. A gente não consegue saber qual a melhor meia de compressão sem saber qual parte da perna está comprometida, se as artérias estão ou não boas, porque a gente precisa sentir aquela circulação, examinar o doente, a gente precisa saber se a pessoa não tem comprometimento arterial, se a artéria da coxa ou só a artéria do joelho para baixo que está comprometido, ou até mesmo a veia, será que a veia da coxa está com problema? Ou é a veia que está debaixo do joelho, sei lá. Ah, Antônio, mas as veias então são ruins? Elas pioram a circulação? É claro que não, pessoal. Elas servem para pessoas com problemas de veias. O problema é que vocês acham que artérias e veias é a mesma coisa, ou que circulação é uma coisa só. A artéria leva sangue do coração para a perna. Veia traz o sangue da perna para o coração. Essa é a confusão que vocês sempre fazem, achando que circulação é tudo uma coisa só. Para as varizes, para a trombose, para doenças venosas, para doenças linfáticas, para úlcera varicosa, a meia é um santo remédio. Então pensa comigo, o coração está batendo aqui no peito e as artérias estão levando o sangue do coração para a perna. Só que esse sangue que volta para o coração é uma bomba. Ele não suga esse sangue de volta. Então o sangue que vem das pernas tem que vencer a força da gravidade. E aí o nosso corpo tem um mecanismo chamado de bomba de panturrilha, ou o nosso segundo coração que fica nas pernas, que são músculos, como gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral, músculos sóleos ou soleares, que mais de 90% da circulação das veias da perna depende desse bombeamento ativo dos músculos dos nossos membros inferiores. Então, a cada vez que o músculo se contrai, ele aperta as veias e faz o sangue venoso retornar. Isso é o retorno venoso. Então, a cada vez que você se movimenta, os músculos contraem, relaxam, apertando as veias, fazendo com que o sangue consiga retornar das pernas para o coração. Então raciocina comigo. Uma meia, vou pegar aqui para você entender, uma meia ela tem uma energia elástica do material. Por quê? Ó, ela tem uma energia intrínseca do material. Então toda vez que eu coloco a meia na perna de uma pessoa, ela transfere essa energia elástica, outro exemplo aqui para você ver, ó, ela transfere essa energia elástica do material para o músculo da minha panturrilha, para que a cada contração e relaxamento eu tenha mais força para bombear mais sangue, ou seja, para eu não ficar com sangue venoso acumulado nas pernas. Então, para doenças venosas, a meia é importantíssima. Para as doenças arteriais, inclusive, ela é péssima, ela piora as doenças arteriais. Então, pessoal, você precisa entender qual o problema que está acontecendo. É um problema nas veias e nos linfáticos ou é um problema nas artérias? Para quem tem calcificação nas artérias, a gente precisa ter certeza que essas calcificações elas estão pequenas. Não é que é impossível, mas se forem entupimentos graves, acima de 50%, 60% ou 70%, de jeito algum eu posso usar as meias de compressão. Para quem tem problemas de veias, varizes, trombose venosa,
linfedema, úlcera varicosa, as meias são um santo remédio. Elas ajudam demais a circulação nas veias, mas quem vai te falar a meia certa para você vai ser um médico. Ele vai precisar te examinar, entender o que está acontecendo com a sua circulação. A gente vai ter que sentir se as suas artérias, os pulsos, sentir se eu sinto os pulsos na perna ou se eu não conseguir pedir um ultrassom com Doppler. O ultrassom com Doppler vai me mostrar se tem veias entupidas ou veias com problemas só no joelho para baixo ou na coxa também. A meia, pessoal, é igual uma roupa. Você pode comprar uma roupa qualquer. Ela tem 3 chances. Ela vai ficar boa e você vai servir direitinho. Mas se você pedir, por exemplo, na internet, sem provar a roupa na loja, às vezes a roupa pode vir, né, apertada. Às vezes ela pode ficar larga demais. E assim as meias também. As meias você pode comprar uma meia grande demais e não faz efeito nenhum, ou seja, ela não vai te ajudar em nada, pequena demais que pode até garrotear a sua circulação, ou você pode comprar a meia certa. Essas 3 coisas podem acontecer. Então o fato de você usar uma meia de compressão beneficia sim a circulação. Venosa e linfática, arterial, ela piora, e a meia pode servir, ficar pequena demais ou grande demais. Pequena demais pode garrotear sua circulação, grande demais não faz efeito nenhum. Além disso, do tamanho, elas têm as compressões. As meias em torno de 10 a 20 milímetros de mercúrio, elas servem para um inchaço leve, para prevenção em viagens, para combater a fadiga nas pernas. São as meias de leve ou de suave compressão. As de média compressão, que é em torno ali de 15 a 20 ou até mesmo 30 milímetros de mercúrio, que é a pressão que ela exerce, elas são excelentes para as varizes, para pernas inchadas e também para trombose. As meias de alta compressão, que já são meias aí mais apertadas, em torno aí de 30, 40 milímetros de mercúrio, essas meias de alta compressão a gente usa também para trombose, mas para síndrome pós-trombótica, linfedema crônico e até mesmo após alguns tratamentos de varizes, após uma cirurgia ou após um tratamento com espuma. Para tratar as artérias entupidas, a gente tem o AS, a gente tem as estatinas, a gente tem os vasodilatadores, mas para não ficar muito extenso, eu vou deixar um card aqui nesse vídeo, de onde você vai encontrar um vídeo onde eu falo somente como desentupir as artérias. Em geral, o uso das meias de compressão é seguro, mas tem algumas situações que a gente precisa ser cauteloso. Se a gente tem artérias entupidas, talvez as meias podem não ser recomendado para você. E algumas pessoas, principalmente com doenças arteriais graves, com insuficiência cardíaca, com o coração já sofrendo para bombear o sangue, essas pessoas também que têm doenças de pele, talvez a gente precise evitar o uso de meia. Então você precisa se lembrar que o uso correto da meia no tamanho, na compressão, na altura ideal é fundamental para tratar as doenças venosas. Se você errar alguma dessas coisas comprando uma meia da sua cabeça, você pode prejudicar a sua circulação. E a utilização inadequada, ela pode até mesmo prejudicar, né, garrotear a sua circulação e comprometer a sua saúde vascular. Então o importante, a principal dica que eu te dou é consultar um profissional de saúde antes de iniciar o uso da meia de compressão para que você só tenha benefício com ela e não tenha malefícios. E também é muito importante lembrar que a meia de compressão precisa ser aliada a uma mudança de estilo de vida. Fazer exercícios físicos regulares, controlar o seu peso, evitar várias horas do dia parado na mesma posição, evitar pressão alta descontrolada, o açúcar alto no sangue. Tudo isso são medidas que precisam ser aliadas para que você tenha também um benefício e também um bom cuidado da sua circulação. E por fim, a educação e a prevenção são a chave para um sistema vascular saudável. Manter uma vida saudável, reconhecer os sinais e sintomas das doenças vasculares de forma precoce, logo procurar auxílio médico. Tudo isso é imprescindível para que você possa melhorar significativamente a sua qualidade de vida e a saúde da sua circulação. Então, se você quer mais dicas para a gente poder te ajudar ainda mais a ter veias fortes e saudáveis, eu vou deixar aquele card aqui de um vídeo onde eu falo como desentupir as artérias, mas explora outros vídeos aí também do nosso canal, tem muita informação de qualidade. Se você aprendeu algo importante aqui, esse vídeo te ajudou bastante, aqui embaixo tem um botão valeu demais. Nele você consegue deixar sua contribuição para o nosso canal, se isso fizer sentido para você e você tiver condições para tal, onde você apoia projetos sociais, onde a gente leva qualidade de vida para pessoas de baixa renda e com problemas vasculares. A gente ajuda pessoas com curativos, úlceras venosas, cirurgias de pessoas que já estão há muito tempo em filas de espera do SUS. Então, se fizer sentido para você, deixa o seu valeu demais aqui nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no gostei e deixar também um comentário. Quero saber o seu nome, qual cidade você está falando, te conhecer um pouco melhor,
Deixa para mim a sua dúvida, a sua pergunta, se você usa a meia de compressão, se foi passada pelo médico, ou se você comprou a meia errada e teve problema, enfim. Deixa para mim o seu comentário aqui no final desse vídeo, quero te conhecer melhor, saber o que está passando do outro lado da tela, para eu trazer um conteúdo cada vez mais relevante para vocês. Te espero então no nosso próximo vídeo e lembre-se, prevenção é sempre o melhor remédio. Até lá!